Boa noite, amigos, e boa noite, amigas. Eu falo boa noite porque nós estamos fazendo a nossa live hoje aqui de Angola e estamos com o nosso convidado também de Angola, o engenheiro Paulino Neto, angolano. E, portanto, aqui são 7 horas e 15 minutos. Como essa live também está sendo transmitida no Brasil, lá são 4 horas a menos, né? 3 horas da tarde ainda. Mas, Paulino, antes de mais nada, eu queria agradecer a sua disponibilidade para esse nosso bate-papo, que tenho certeza vai ser um bate-papo muito interessante e muito agregador de valores aí para aqueles que querem conhecer um pouco da sua experiência profissional, dos seus resultados, né, na gestão na diversidade, que é um tema tão complexo e onde, para realmente passar por isso, precisa ter aí uma boa bagagem profissional. Eu, antes de começar a apresentar o engenheiro Paulino, eu quero só dar a palavra para ele dar boa noite para o pessoal todo, para depois, então, nós começarmos. Paulino, fica à vontade. Boa noite, Naim. Boa noite a todos. Eu queria, antes de mais, agradecer a todos por terem se disponibilizado para ouvirem essa nossa conversa e espero que seja útil para todos, mas de uma coisa tenho a certeza, que durante este período nós iremos ter a oportunidade de aprender muita coisa com muitos dos participantes mediante as perguntas que nos forem fazendo. Perfeito. Antes de nós começarmos, deixa eu só avisar uma coisa para vocês. Aqui no painel de vocês tem lá o chat, né, para fazer, normalmente se usa para fazer as perguntas, mas eu gostaria que vocês, quando desejarem fazer pergunta, utilizassem esse QIA, Question and Answer, que tem aqui do lado do item participantes, tá certo? Escrevam as suas perguntas aqui, porque elas virão para mim, e aí, dentro do contexto da conversa, ou no final, eu iria apresentar para o engenheiro Paulino. Então, vamos usar somente o Q&A do que o chat. Tá bom? Ok? Tá bom, obrigado. Bom, eu vou apresentar primeiro o engenheiro Paulino, o seu perfil, o seu currículo. Ele é um engenheiro de Minas, ele é formado em 1986, pela Universidade Agostinho Neto. Ele fez programa avançado de tecnologia mineira na Universidade de Luleå, né? Na Suécia. Se especializou em gestão de empresas pela Universidade Politécnica de Madrid, em 2002. É professor da Faculdade de Engenharia da Universidade Agostinho Neto, desde 1996. Foi diretor de Gabinete Técnico e Desenvolvimento Mineiro no Ministério da Indústria, de 89 a 91. Foi diretor de Gabinete de Estudos e Planeamento da Secretaria de Estado de Geologia e Minas e depois do Ministério de Geologia de 91 a 95. Foi diretor-geral da Indiama de 95 a 96. Para aqueles que não sabem, os brasileiros não sabem a importância da Indiama no contexto nacional. A Indiama é a segunda empresa do país, tem a parte do petróleo e tem a parte do diamante, né? Então, a Indiama, o engenheiro Paulino foi diretor-geral da Indiama nesse período e depois foi administrador delegado da própria Indiama de 96 até 99. Em seguida, foi presidente da BHP Billiton para Angola, em 2009. Também vice-presidente da Eskom Mining de 2009 a 2013. E, atualmente, ele exerce a função de presidente da Comissão Executiva da Sociedade Mineira Privada de Angola. Esse é o currículo de peso, de muito peso do engenheiro Paulino, e invejável. Bom, nós vamos então começar, e para começar eu vou fazer aquilo que faço sempre, Paulino, pedir a você que diga para a gente quem é Paulino Neto. Vamos conhecer o Paulino Neto pelo Paulino Neto. Fala um pouquinho para nós sobre o Paulino. Olha, eu não esperava que me fizesse essa pergunta, porque é mais fácil de serem os outros a falarem de mim do que de ser eu mesmo a falar de mim. Eu diria que, pronto, o Paulino Neto é aquela pessoa que se relaciona com todo mundo. Às vezes eu sou condenado por achar que todas as pessoas são minhas amigas.
independentemente da sua proveniência e do seu caráter. E, no fundo, o que eu mais gosto, de facto, é de ensinar. Ensinar porque acho que a melhor forma de aprender é ensinando. Porque neste processo de ensinar e aprender, na tentativa de tentarmos ensinar o melhor que temos para aqueles com quem interagimos, temos que estudar de forma contínua para podermos então transmitir aquilo que nós achamos que é relevante para as pessoas com quem interagimos. Portanto, este é o Paulino Neto em poucas palavras. Perfeito, muito bom. Você sabe que você me fez lembrar de duas passagens. A primeira, que é um pouco do porquê de estarmos fazendo essa live, do porquê a NCO, que é a empresa que eu criei já há muito tempo, como uma consultoria, mas que, na verdade, ela se propõe, e essa live também se propõe, a interagir com pessoas, transmitir às pessoas um pouco da experiência, já que a gente já tem aí uns cabelos brancos e tem uma vivênciazinha, né? Então, transmitir às pessoas um pouco da experiência. Adotamos alguns temas para discutir. O de hoje é gestão na diversidade. Então, vamos deixar aqui algumas experiências vividas para ver se, de alguma forma, isso contribui com as pessoas. Né? Então, você vai praticar um pouquinho disso que você acabou de falar. Mas eu lembrei de outra coisa, sabe, Paulino? Eu vou contar aqui uma história para o pessoal que está nos ouvindo, que muito pouca gente sabe disso. Que eu cheguei em Angola em 1990, por uma empresa brasileira. Eu estou ouvindo com cortes. Ah, é? Não tem porquê, porque está tudo certinho aqui, o sinal está cheio. Será que não é por aí não, Paulino? Alguém está com esse mesmo problema Agora estou ouvindo melhor. Está ouvindo melhor? Né? Mas você está ouvindo baixo ou está ouvindo cortado? Não, cortado. Há bocado eu ouvi com Agora quem está muitos cortes. Se puder repetir a introdução, eu agradecia. Não, eu estava aqui contando que eu ia transmitir para todos uma história que eu vivenciei através de você, há muitos anos atrás. E quando eu cheguei aqui em Angola, em 1990, e vim para uma empresa brasileira, trabalhando em alguns projetos e tal, de mineração. E em 96 eu encerrei a minha relação com essa empresa brasileira. Então, a tendência natural é ser voltar para o Brasil. E eis que surge um engenheiro a me convidar para continuar em Angola e implantar um projeto mineiro. Você está me ouvindo? Acho que você congelou a imagem. Você ouviu alguma coisa que eu falei? Eu vi que tu tinha convidado para vir iniciar um projeto mineiro. Você tinha me convidado, né? Sim. Isso foi o projeto Chitotolo, né? E isso foi em 1996. E de lá para cá, já tem aqui alguns anos, né? Na verdade, eu estou aqui em Angola ainda, por conta desses convites que o engenheiro Paulino me fez lá em 1996. Era uma curiosidade que poucas pessoas sabem, mas a minha continuidade em Angola, depois que saí da empresa que eu trabalhava, eu devo a você. Certo? Muito bem. Então, vamos lá. Depois feita você contar para a gente quem é o Paulino, vamos à primeira pergunta relacionada exatamente ao tema do nosso bate-papo. Eu queria saber, na sua visão, qual é a principal característica de um líder para ter sucesso em um ambiente de muita adversidade? Bem, de facto, esta é uma pergunta difícil de responder. Mas vamos ver se eu consigo reunir pelo menos 4 dos atributos que eu penso que são essenciais para que um líder possa lidar com um ambiente adverso. Eu estou a falar essencialmente de atributos como segurança íntima,
convicção do próprio valor, ânimo e ousadia. Olhando para esses 4 atributos, eu creio que a palavra mais certa para reuni-los todos eles seria confiança. Creio que a principal característica é confiança. E por que confiança? Porque nós precisamos de ter confiança para termos o discernimento de procurarmos estar rodeados de pessoas íntegras e competentes. E sempre que possível, estar rodeados de pessoas mais competentes do que nós, principalmente em áreas que requerem especialização. E por que este realce em pessoas íntegras, para além de serem também competentes? Porque pessoas íntegras dizem sempre a verdade e mantêm a sua palavra. As pessoas íntegras assumem sempre responsabilidade por ações passadas, reconhecem os erros, corrigem-os e conversam sobre o que aprenderam com esses erros. Precisamos ter confiança para conferirmos a autonomia necessária aos nossos colaboradores, capacitá-los de forma contínua e retirar deles o que têm de melhor e, sobretudo, incutir neles valores como proatividade, espírito crítico, autoestima e oportunidades para amadurecerem. E nesse aspecto do amadurecimento dos nossos colaboradores, é importante ter presente que é importante amadurecê-los, dar oportunidade para que eles amadureçam, porque pessoas maduras respeitam o outro, pessoas maduras sentem-se confiantes e, sobretudo, nunca são arrogantes. Precisamos ter confiança para não perdermos o foco e acreditar que somos capazes de transformar o que fomos encontrando pelo nosso percurso, tendo sempre cuidado de não destruir o que encontramos e que reconhecidamente esteja a ser bem feito, esteja bem feito. E desta forma garantimos consistência nas nossas ações, garantimos padronização de processos, robustez e a estabilidade das organizações. Precisamos ter confiança nos nossos colaboradores e, sobretudo, confiança para ter a clareza de que as adversidades, enquanto desafios, fazem parte de uma caminhada longa e que se faz caminhando. É o tempero necessário para aprendermos todos os dias e crescermos não só como profissionais, mas também crescermos como seres humanos. Adversidades não são mais do que desafios que despertam em nós o que temos de melhor para emprestarmos à organização e tendo presente que neste processo nós temos que ser sempre leais à organização. Enfim, tudo isto exige de nós convicção do nosso próprio valor, exige que acreditemos em alguma coisa, exige, sobretudo, certeza, ânimo e ousadia. É isto que eu acho que é a característica principal para poder fazer face a momentos de adversidade. Perfeito. Confiança. Muito bom, confiança. Muito bem abordado. Gostei muito das suas considerações. Agora vamos fazer o contrário. Nós vivemos, naqueles que tiveram a oportunidade de fazer gestão
em Angola, principalmente nos momentos de maiores dificuldades que o país viveu. No meio corporativo, quais são os fatores que dificultaram, né, a gestão diante dessa adversidade? O que mais criou empecilhos para você como gestor? Eu precisava de fazer uma viagem no tempo, mas muito rapidamente eu poderia elencar aqui pelo menos três fatores. Três. Primeiro, fragilidade das instituições. Segundo, concorrência desleal. Terceiro, incerteza em relação ao cumprimento estrito das regras de mercado. E vamos começar pela primeira. Fragilidade das instituições. Quando olhamos para aquilo que eram as fragilidades das instituições, o maior realce ia para a má preparação de muitos dos agentes públicos que longe de servirem, assumiam-se como se estivessem a prestar um favor a quem precisava de recorrer aos seus serviços. E isto fazia com que muitas decisões que poderiam ser tomadas em tempo útil se transformassem num autêntico calvário para os gestores, com perda de tempo, com perda de energia, muitas vezes em assuntos que dificilmente agregavam valor ao negócio. Por outro lado, no que respeita à concorrência, era muito frequente lidarmos com grupos que beneficiavam de algum tratamento privilegiado e que tinham acesso a informação privilegiadas. Informações essas que nem sempre eram acessíveis a todos os atores. Outro aspecto nocivo nesse ambiente era a intriga e a falta de franqueza. Muitas vezes a intriga e a falta de franqueza eram utilizadas como armas para a promoção pessoal, para a destruição de concorrentes. E se a intriga é a semente para a criação de um ambiente onde relega o mérito para lugares secundários, se não mesmo irrelevantes, a falta de franqueza bloqueava ideias construtivas e inovadoras e acabava afastando os bons profissionais. A falta de franqueza destrói pessoas e também acaba corroendo as instituições por dentro. Isto porque, de uma maneira muito simples, a franqueza, quando há franqueza, portanto, a franqueza gera rapidez, reduz custos e gera, sobretudo, organização. Perfeito. Uma coisa, Angola viveu aí, nós já falamos sobre isso, muitos anos em estado de guerra, né? E, dessa forma, gerir tinha realmente características muito próprias, como você mesmo acabou de falar, né? A preocupação com segurança pessoal, a segurança dos colaboradores que nós liderávamos, as debilidades no mercado do fornecedor, os custos com contratação de expatriado, empresas estrangeiras para suprir as necessidades técnicas. Foram, sem dúvida, esses foram fatores complicadores para a gestão eficiente, né? Além daqueles que você frisou. Qual é a avaliação que você faz neste momento quanto ao aprendizado de tudo isso, uma vez que em Angola já não existem tantas dificuldades como naquela época? Quando olhamos para trás, nesses momentos de guerra, há um episódio que me vem à memória e que, se calhar hoje, com cabelos brancos, que não são da idade, né? São solavancos da vida, provavelmente, olhando para trás, diria assim, nós às vezes tomávamos decisões e tínhamos atitudes que hoje poderia considerar atitudes de loucura.
Não sei se está lembrado, em dezembro de 97, tivemos que ir, havia necessidade de ir aos Ais, a Andrada, porque era a vésperas Sinal está ruim. do Natal e havia necessidade de tentar motivar. Alô? Tá cortando, Paulino. Vamos ver se melhora. Eu acho que o problema deve ser com a minha internet. Está melhor agora? Melhorou bastante, melhorou bastante. Gostaria que você começasse novamente, porque Ótimo. logo no início da sua fala ficou cortado. Então, por favor, se ficar cortado outra vez, avisa-me. Tá bem, Okay? tá bem. Nem que seja com um sinalzinho. Tá bom. Pois, hoje, olhando um pouco para trás, principalmente naqueles momentos de guerra, lembro-me de um episódio em 97, em que se colocava a necessidade de se deslocar a Onsage, em Andrada, para levar um pouco de motivação aos trabalhadores que se sentiam isolados e porque estávamos cercados na altura. E ficámos horas discutindo se eu devia ir ou não, ou se devia mandar apenas o homem de recursos humanos. E acabámos decidindo que eu deveria ir. E fomos para os Ais, e posto nos Ais, na madrugada seguinte, os Ais começou a ser bombardeado. E então punha-se a necessidade de evacuar o diretor-geral. Né? O diretor-geral tinha que sair da área. Não se podia fazer por terra, e o nosso amigo Matadid, que na altura era o diretor da área mineira do Lucapa, decidiu enviar um helicóptero com 2 tripulantes, que também deviam ser 2 loucos também, para fazer aquilo que fizeram, que em voo rasante saíram do Lucapa para o Gás e depois conseguiram tirar-nos dos Gás para Andrada. Ok. Está melhor agora? Melhorou? Melhorou. E saímos em voo rasante, seguindo o curso do rio, do Onsage para o Dunto, onde estávamos mais seguros. Portanto, foram tempos extremamente difíceis, onde imperava, sobretudo, a incerteza. Mas também foram tempos que nos proporcionaram alguma endurance e que permitem que hoje olhemos para o ambiente de hoje com muito mais assertividade e que nos permite lidar com as adversidades com muito mais tranquilidade. Hoje sabemos bem o que queremos e para onde queremos ir, e entendemos a importância de termos um novo paradigma de governação empresarial. Uma governação empresarial assente sobretudo na partilha, na colaboração e aprendizagem contínuas. Por exemplo, ao lidarmos no passado com uma segurança mais virada para a segurança patrimonial e pessoal, face ao momento de guerra em que vivíamos, levou-nos a mais facilmente incorporar a segurança como um fator de sobrevivência das empresas no momento atual. Hoje a segurança já não é uma questão de marketing, é mesmo uma questão de sobrevivência. Aquelas empresas que não assumirem a segurança como vital para a sua sobrevivência acabam mais tarde ou mais cedo sucumbindo. E neste processo privilegia-se a prevenção, o registro Cortou. acidentes e incidentes, passivos, Paulino, cortou. mas sobretudo. Tá bom? Não, cortou. E agora? Agora melhorou. Ok.
Portanto, como dizia, olhávamos dos acidentes e incidentes, não propriamente para ir buscar culpados, mas para procurar as causas desses incidentes e desses acidentes e aprender com as causas para que não repetíssemos as mesmas causas. E isto era importante porque isto leva as empresas, leva as empresas a aprenderem continuamente os meios para reduzir os riscos e aprendemos também a valorizar a terceirização de serviços numa base de economia compartilhada. Verdade. Paulino, na verdade, Angola, com todas as dificuldades, com todas as adversidades que era fazer gestão, eu penso que foi um grande laboratório para todos aqueles que tiveram a oportunidade de cá estar nesses momentos, né? Porque foram muitos os fatores atípicos, né? E que nós tivemos que conviver e trazer isso como um ensinamento. Com certeza que eu considero agora um grande laboratório, um grande laboratório. No fundo, era como se tivéssemos duas equações com 60 variáveis. Né? Exatamente. Exatamente isso. Muitas variáveis. E às vezes sem a menor possibilidade de resolver a equação. Deixa eu aproveitar aqui uma pergunta que o Maurício Diniz fez, e depois a gente não mudar, coisa que ele pergunta o seguinte: vocês não acham que na gestão, durante a adversidade, uma boa governança interna, empresas, e externa, governo, não evita destruição de valor? Mas não há dúvidas que isso é o ideal. O ideal é termos, de facto, governo e empresas de mãos dadas, procurando manter aquilo que são os preceitos da boa governança. Mas o que acontece em tempos adversos, nós temos é que estar preparados para lidar com aquilo que são as incertezas. E para isso não há dúvidas que impera atributos como ousadia, autoconfiança e sobretudo visão. Para não ter que estar dependente daquilo que os outros fariam, por exemplo. Uhum. Portanto, em ambientes adversos, muitas vezes temos que contar muito mais connosco e com aqueles que são os mais próximos, do que estar a pensar que o governo ou que os outros stakeholders nos poderão criar o ambiente necessário para podermos navegar. Perfeito. Temos uma perguntinha também aqui do Pelágio Felipe. Ele questiona o seguinte: ainda sobre os líderes, gostaria que o engenheiro Paulino falasse um pouco sobre o difícil equilíbrio que os líderes devem encontrar entre ser um líder confiante e assertivo, sob o risco de ser visto como arrogante, sob o risco de ser visto como um líder arrogante. A arrogância tem mais a ver com relações humanas. Nós podemos ser assertivos e confiantes sem necessariamente sermos arrogantes. Porque há aqui uma fronteira tênue entre aquilo que nós tentamos transmitir como algo seguro, portanto, transmitir segurança, e aquilo que possa ser percebido pelos liderados como arrogância. E isto resolve-se com muito diálogo. Isso resolve-se com proximidade. Porque se nós não tivermos essa proximidade, se nós não formos capazes de comunicarmos aos nossos colaboradores que essa segurança, essa assertividade tem a ver apenas com a necessidade de não perdermos o foco e congregarmos aquilo que são as diferentes contribuições que poderemos trazer dos líderes para atingirmos aquilo que são os objetivos traçados, se nós não conseguirmos fazer essa comunicação, poderemos ser entendidos de facto em determinado momento como se fôssemos arrogantes. Mas se houver essa comunicação, se houver essa proximidade, dificilmente poderemos ser percebidos como arrogantes. O que acontece no nosso contexto hoje, no nosso contexto empresarial, é que
de uma maneira geral, aqueles que têm funções de liderança acabam por ter um gabinete próprio, separado dos outros colaboradores, com outro gabinete da secretária, e a secretária funciona muitas vezes como o filtro entre os colaboradores e o líder. E muitas vezes, quando esse filtro funciona mal, o que acaba acontecendo é transmitindo uma sensação de afastamento, uma sensação de arrogância, uma sensação de que o líder é o líder que está numa posição altaneira, Endeusamento, né? e os colaboradores são aqueles que podem ser dispensados a qualquer momento. É verdade. Essa percepção desaparece quando começamos a migrar para o ambiente onde prevalece o open space, onde não há essa fronteira, não há essa separação entre o líder e os liderados, onde as pessoas acabam sendo respeitadas não pela função que desempenham, mas sim pela forma como lidam com as pessoas. Na verdade, a comunicação é o segredo de tudo isso aí, né, Paulo? Comunicação. E às vezes nós acabamos sendo condenados porque não sabemos comunicar ou não comunicamos da forma mais adequada. Perfeito. Engenheiro, Angola investiu muito em formação dos seus jovens em países como Portugal, a Rússia, a África do Sul, o Brasil, enfim, vários outros países. Você entende que os resultados na qualificação da gestão com retorno desses jovens já é sentido? Você percebe alguma mais-valia de tudo isso? Ainda não. Não? Ainda não. E olhando para aquilo que foi o esforço deste país em termos de formação de quadro, foi extraordinário, foi enorme o esforço que foi feito em termos de formação. Nós formamos, sim, mas tenho a sensação de que não tivemos uma política de gestão efetiva desses quadros. Não tivemos uma gestão efetiva por forma a enquadrá-los ali onde se faziam necessários, e acabamos por perder muitos dos melhores quadros que recebemos. Perdemos-los porque estes quadros, ao sentirem-se abandonados e muitas vezes ostracizados e até muitas vezes subaproveitados, e confrontados com um ambiente onde imperava a promoção e o reconhecimento pelo QI, e aqui quando eu me refiro ao QI, não estou me referindo ao coeficiente de inteligência, não, eu estou me referindo a quem indica, QI de quem indica. Como dizia, no ambiente onde imperava o QI, e a promoção não era necessariamente pelo mérito, pela competência, eles acabaram por rumar para outras paragens. Ou seja, à medida que fomos formando, também fomos sendo alvos de um processo de sangria desses quadros, não só para o exterior do país, onde acabam dando cartas, mas também para o desemprego e muitas vezes para a informalidade. Perfeito. Você foi gestor em dois ambientes diferentes, né? Tanto esteve no mercado público como no privado, né? Ao longo aí da sua experiência profissional. O que você poderia comentar sobre as experiências positivas em cada um durante o período da grande adversidade em Angola? Nem, o que eu sou hoje, e aquilo que continuo sendo hoje, devo ao mercado público. Portanto, o mercado público foi a minha grande escola. E isso faz-me lembrar um pouco aquilo que eu normalmente tenho dito aos meus alunos, que quando nós terminamos a licenciatura, não sabemos nada. Temos apenas uma licença para começarmos a aprender sozinhos. Portanto, o mercado público foi essa grande escola, uma escola onde a aprendizagem se fazia
com o trabalho. Desde muito cedo fiquei exposto a posições que numa situação normal, num país mais maduro, normalmente estariam reservadas apenas a pessoas mais velhas. Isto levou-me a ter que assumir responsabilidades diversas muito cedo. E em todas elas tive o privilégio de beneficiar de várias formações e tive, sobretudo, o privilégio de ter tido bons mentores que não tinham problemas nenhum em ensinar o que sabiam e, sobretudo, muita paciência para aturarem alguma das muitas das minhas irreverências. Eu, quando falo aqui das minhas irreverências, não estou propriamente a referir-me à falta de respeito, mas apenas a minha, na altura, intransigência em seguir algumas regras pré-estabelecidas. Mas depois disso, com a idade, depois aprendemos a aceitar. Ou seja, depois deste percurso todo no mercado público principal, com um percurso que iniciei na produção e transformação de rochas ornamentais, o maior desafio veio com a minha indicação para fazer parte da Comissão de Reestruturação do Setor Geológico e Mineiro. Nessa altura, já eu era o diretor do Gabinete Técnico e de Desenvolvimento Mineiro do Ministério da Indústria, e essa comissão esteve na base da autonomia do setor mineiro, com a sua retirada da tutela do Ministério da Indústria e a instituição da então Secretaria de Estado de Geologia e Minas, que deu lugar mais tarde ao Ministério da Geologia e Minas. Foi um processo que envolveu não só a criação dessa estrutura, mas também envolveu a elaboração da política de desenvolvimento geológico e mineiro e a elaboração... Agora está melhor? Não, agora cortou mesmo. Fala aí de novo. Agora travou de vez. Agora já tem som? Agora já. Travou. Não, travou. Tá, ok. Como dizia, essa estrutura envolveu não só a criação da Secretaria e do Ministério, mas também a elaboração da política de desenvolvimento geológico e mineiro para Angola e a elaboração da então Lei de Minas, a Lei 1/92. Pouco depois, fui chamado para dirigir a Indiama, na qualidade já de diretor-geral, e durante esse período tive o privilégio de lidar com processos que me permitiram adquirir e consolidar conhecimentos nas áreas financeira e de gestão estratégica, aos quais foram depois adicionadas habilidades de negociação numa economia de guerra. E tudo isso adquiri no mercado público. E importa lembrar que na Indiama eu tive o privilégio de trabalhar com uma equipa extraordinária de pessoas com quem aprendi bastante. O mercado privado abriu-me novos horizontes, permitiu-me entrar para o mundo das corporações multinacionais. E comecei exatamente trabalhando para uma das maiores mineradoras do mundo, a BHP Billiton. Esta entrada permitiu-me também viver as multinacionais, viver e senti-las por dentro, com pilares, sobretudo assentes em boas práticas de governação e o recurso aos mercados financeiros como fonte primária do financiamento das operações. Nesse mercado privado aprendi a trabalhar com a porta aberta, a tal porta que dispensava secretariados e secretárias, e aprendi também a partilhar serviços como, por exemplo, secretariado
com os meus próprios colaboradores, com os meus subordinados. Portanto, partilhávamos, independentemente da função que ocupava, o secretariado servia a todos. Portanto, servia a mim e servia a todos os outros colaboradores, sempre tendo como foco a redução de custos e a construção e manutenção de um ambiente de colaboração e entrega de resultados. Um ambiente onde impera, sobretudo, o rigor, a autorresponsabilização e o desempenho, alicerçados em objetivos concretos, objetivos esses que acabam sendo sempre do domínio de todos na organização, onde as pessoas acabam sendo respeitadas não pela função que desempenham, mas sim pelo esforço e pelo trabalho e, sobretudo, pela individualidade. Perfeito. Muito bom, muito bom. Paulino, eu não sei se as pessoas têm alguma questão a mais para abordar. Deixa eu ver aqui na lista de perguntas. Deixa eu ver aqui. Um momentinho, só para ver se eu acho que alguma pergunta que não tenha sido respondida. Aqui tem elogios. Os elogios eu passo daqui a pouco, Paulina. Quero ver se tem alguma pergunta aqui. Bom, tem mais elogio mesmo, Paulina. Eu pensava... Aqui, Baltazar Almeida. Como vê a atual transformação do seu primeiro, principalmente o regresso da Indiama sede para a Lunda no contexto atual? Baltazar, eu acho que isto é uma pergunta cuja resposta pode levantar muitas polêmicas, mas a questão da transferência da sede da Indiama para as Lundas é uma discussão que já vem de longa data. Mas eu creio que o importante aqui não é que a sede esteja na Lunda, no Mochico ou noutras províncias. Portanto, o importante é que a sede da empresa esteja ali onde ela possa interagir mais rapidamente com todos os stakeholders. E quando eu falo com todos os stakeholders, estou a referir-me essencialmente com aqueles que são os donos da empresa, com o Estado, com a comunidade que vai servir, e tudo depende daquilo que estiver estabelecido como estratégia da própria empresa. Provavelmente, se aí há uns anos atrás, com os problemas que ainda tínhamos de comunicação e deslocação das pessoas de um sítio para o outro, provavelmente era uma possibilidade que todos descartavam. Hoje, com as tecnologias de informação, seja lá em que sítio estivermos, se nós tivermos todas as plataformas tecnológicas instituídas, nós poderemos dirigir a empresa de qualquer local. Então, não importa se a sede está em Luanda, se está na Lunda, se está no Mochico, na Lunda Sul ou na Lunda Norte, se nós tivermos uma plataforma de comunicação que funcione, nós podemos dirigir a empresa de qualquer local. Agora, não sei ainda quais foram os pressupostos, se é que já se tomou essa decisão, não sei quais foram Cortou, Paulino, cortou. que levaram a que se tomasse essa decisão. Alô? Está Sim. agora? Vai. Para dar uma resposta concisa e assertiva, eu precisaria de ter mais elementos, eu precisaria de ter acesso àquilo que tem sido as bases para a discussão dessa mudança da sede de Luanda para Lunda Norte. Mas, de qualquer forma, é discutível. Não é? Perfeito. Paulino, eu tenho aqui uma pergunta
do Roberto Alau. Roberto Alau você não conhece, é um amigo de longa data também. Vai ser um dos convidados daqui a 2 semanas. Ele tem um currículo invejável, ele é médico, mas é escritor, enfim, ele tem uma série de qualificações, é psiquiatra, enfim. E ele faz a seguinte pergunta: a idealização das tecnologias não colocou o protagonismo humano em um ideal menor? Qual é a sua opinião sobre essa questão que o Roberto coloca aqui para nós? Roberto, seja qual for o desenvolvimento das tecnologias, eu não acredito que as tecnologias vá substituir o homem. O homem há de estar sempre por detrás dessa tecnologia, colocando a tecnologia a seu serviço. Muitos de nós acabamos por construir um medo em relação às tecnologias, sobretudo porque alguns defendem que a tecnologia vai tirar o emprego aos homens. Portanto, vai desempregar os homens e chegaremos a um momento em que os homens não serão mais necessários. O que eu penso é que a tecnologia vai tirar o lugar, vai tirar emprego àqueles que não estiverem capacitados. Porque, ao mesmo tempo que a tecnologia acaba extinguindo alguns postos de trabalho, cria outros. Só que os outros postos de trabalho que serão criados por essa mesma tecnologia exigirão competências que não são as que são exigidas hoje. Então, temos uma resposta para este problema. Nós temos que conferir competências às pessoas hoje para que possam depois atender às competências que serão exigidas com o desenvolvimento da tecnologia. Eu até, me permita, eu até colocaria mais uma questãozinha aí para você, Paulino. Nessa sua fala, nós tivemos na live passada uma especialista em recursos humanos, né, a Simone Madri, onde o tema era exatamente isso, quer dizer, quais são a postura, né, das pessoas no mercado corporativo, né, a sua empregabilidade agora nesse novo momento que está vindo por aí, né, que tem a ver com tecnologia, mas tem a ver com um novo estado de espírito, né, uma outra forma de ver as coisas, né. E essa necessidade de adequação a isso também faz parte desse processo, não é só a tecnologia, né? Vai mudar muita coisa, eu não sei exatamente o que, mas que vai mudar muita coisa mais, né? Conceitos de o que é importante, inclusive. Nem, eu acho que o mais importante, seja qual for a mudança, essa mudança tem que começar por nós mesmos. Com certeza. Tem que começar por nós mesmos. É curioso que com o Covid e com a declaração em muitos países, incluindo o nosso, do estado de emergência e do estado de calamidade, muitas foram as empresas, se não mesmo todas, que tiveram que enviar os seus trabalhadores para casa e estabelecer condições para que os trabalhadores passassem a prestar esse serviço a partir de casa. O que acontece é que, ao passarmos para aquilo que muitos designam por teletrabalho, estamos a transferir uma maior responsabilidade para o trabalhador. Portanto, não é possível, com o teletrabalho, estabelecer horários de funcionamento. Não é possível controlar o trabalhador, porque o trabalhador não marca o ponto no teletrabalho. Portanto, se ao mesmo tempo nós conferimos mais liberdade para que o trabalhador em casa possa escolher o seu horário de trabalho, há uma maior responsabilidade no que diz respeito à entrega de resultados, porque agora o trabalhador passa a ser avaliado não pelo número de horas que está trabalhando, mas pelo resultado que entrega a empresa. E isso demanda muito mais responsabilidade por parte do trabalhador. Isto vai exigir que cada um de nós, enquanto trabalhadores, tenhamos de mudar o nosso comportamento. Não poderemos ter mais atitudes do tipo em que o trabalhador diz não fui pago para fazer isso.
porque estou protegido, porque não faço porque estou protegido pela lei, porque tenho filhos com idade inferior a 12 anos. Não é? Portanto, o importante aqui é se a empresa criou as condições para que o trabalhador possa entregar resultados, ele tem que entregar esse resultado. Uhum. Perfeito, perfeito. Mais umazinha, deixa eu ver aqui. O Kiamba Canivete. Boa noite, engenheiro. Que conselhos daria para os engenheiros jovens nesta fase que o paradigma, entre parênteses, QI, parece mudar para melhor? Se o paradigma QI está a mudar para melhor, então é melhor para todos nós. Então estamos todos, é como se estivéssemos a fazer uma corrida uma corrida de 100 metros, em que todos estamos a partir numa mesma linha. E se partirmos todos numa mesma linha, o vencer, o cortar a meta em primeiro, em segundo, em terceiro lugar, só depende da capacidade de cada um. E essa capacidade, que em termos de trabalho poderemos designá-la por competência, é um aspecto que depende de cada um de nós. Portanto, somos nós que temos que ir à procura dessas competências. Somos nós que temos que ter a percepção de que, se quisermos vencer, precisamos primeiro de pensar que o vencer só depende primeiro de nós. E só depois é que vêm outras pessoas. E, sobretudo, não se esqueçam de que é preciso lutar sempre. Os escolhos que nos forem aparecendo pelo caminho não devem constituir motivo de desânimo, porque o derrotado é aquele que não luta. Perfeitamente. Paulino, temos muitas perguntas ainda. Eu penso que nós vamos precisar reduzi-las, mas eu gostaria de acertar consigo aqui, para que não ficassem todos sem a sua resposta, que eu lhe mandasse depois as perguntas que não foram respondidas aqui. Se você puder fazer o obséquio de responder, eu faria chegar a quem as colocou aqui. Pode ser? Pode ser. Então, eu vou fazer a última pergunta aqui, que é do Manda. Ele gostaria de saber como motivar no setor público, em função da sua vivência aí nesse setor. Eu creio que, bem, primeiro, é preciso começarmos a pensar que as pessoas não são motivadas. A motivação está dentro das pessoas. A motivação tem que nascer em nós. Nós é que temos que saber o que é que queremos e para onde é que nós queremos, onde é que nós gostaríamos de estar daqui a 25, 6 anos. E é isso que nos leva, isso é que nos move, isso é que nos motiva. Nós não podemos ir para um ambiente e esperar que apareça alguém que nos motive. Agora, a questão da motivação é igual tanto no setor público como no setor privado. Se nós estamos a lidar com organizações que têm como fim último o lucro, a motivação é exatamente a mesma. Veja, deixa-me contar-te uma experiência que tive na altura em que assumi a direção-geral da Indiama. Quando assumi a direção-geral da Indiama, o ambiente que encontrei era um ambiente de apreensão. A maior parte das pessoas estavam apreensivas. Estavam apreensivas por quê? Porque era hábito, quando se mudasse a liderança, quando se mudasse o chefe, que aquele que chegava mudava tudo. Portanto, encontrava os diretores todos e mudavam todos os diretores e traziam outras pessoas para ocupar aquelas posições. Então as pessoas, principalmente os diretores de linha, estavam todas apreensivas, porque não sabiam
quando é que seriam exoneradas. E o que fiz foi mantê-las. Não exonerei ninguém. Aliás, lembro-me de ter exonerado apenas um chefe de departamento, mas filo por quê? Porque 2 ou 3 semanas, um mês depois de eu ter assumido, ele pediu para falar comigo e esteve meia hora a falar comigo. E durante esta meia hora, esteve a falar comigo, a falar mal do diretor a quem eu tinha substituído. Então, no fim da conversa, meia hora, eu disse-lhe apenas, olha, gostaria que pedisse demissão, porque se esteve aqui 30 minutos a falar mal da pessoa com quem você trabalhou durante esses anos todos, então é bem provável que quando eu sair também vá falar mal de mim. Então, está dispensado da minha equipa. E com todos os outros, a única coisa que fiz foi sentar-me com eles e perguntar-lhes o que é que cada um fazia, qual era a visão que cada um deles tinha da empresa e como é que eles achavam que poderíamos continuar levando a empresa funcionando e o que é que poderíamos fazer para melhorar. Disse-lhes como é que eu gostaria de trabalhar com eles e deixei-os à vontade para conversar, para falar, e disse-lhes que tinha a minha porta aberta para quando quisessem conversar comigo. E isto permitiu, de certa forma, desanuviar aquele clima da apreensão, permitiu que eles começassem a olhar para mim de forma diferente, até o momento em que se convenceram que se quisessem continuar na empresa, só precisavam de ser leais à empresa e não leais ao chefe. Isso motivou-os a darem o melhor do que tinham para a empresa. E foi isso que fez com que conseguíssemos, durante 4 anos, fazer coisas que eu acho extraordinárias. E foram eles que fizeram, não fui eu. Perfeito. Muito bom. Paulino, olha, como eu lhe disse, já tem uma série de outras perguntas aqui. Eu vou enviar para você todas elas, aquelas que não foram aqui respondidas, porque senão não dará tempo. Quer dizer, vai extrapolar muito o nosso tempo, melhor dizendo, né? Tem algumas perguntas bastante interessantes, mas eu acho que o ideal seria que você respondesse e eu faço chegar a eles ou mando diretamente o e-mail das pessoas para você responder. Como quiser, nem. Ou manda diretamente o e-mail para mim, ou então eu respondo para ti. Isso. Tudo bem. Isso. Para mim é indiferente. Tá? Pedir àqueles que não tiveram suas perguntas. Farei com muito prazer. Eu lamento, mas o problema é o tempo, né? O tempo que nós temos aqui. Mas eu quero, antes de terminar, agradecer mais uma vez a sua disponibilidade. Foi muito bom, foi muito produtivo, agregou muito, trouxe muita informação a todos aqueles, e a quantidade de pessoas que estão nessa live é bastante significativa. Estou bastante feliz com isso, porque o objetivo é este mesmo, né? Fazer esse trabalho de transmitir experiências, de interagir com pessoas, dar a elas algumas informações que agregam valor, efetivamente, àqueles que estão aí na vida profissional e, evidentemente, em algumas coisas que saem da pessoal, com certeza que sim, né? Porque são exemplos de vida que acabam agregando em todos os aspectos. Mais uma vez, então, Paulino, agradeço. Queria informar também aqueles que estão aqui conosco que na próxima semana nós vamos ter uma live também muito interessante, onde nós vamos trazer um especialista em comunicação e marketing, que é o Gilberto Strunk. Ele vai falar sobre manter-se atualizado, o segredo do sucesso. Esse é o segredo do sucesso. Vai ser muito bom. O Gilberto é uma pessoa muito qualificada e tenho certeza que vocês vão gostar. Engenheiro, termino agradecendo uma vez, ficando o meu agradecimento, esperando que a gente possa ter outras oportunidades de trazer aí os seus conhecimentos para
para esse povo todo que esteve aqui presente. Quase que a totalidade das pessoas que se inscreveram estão aqui nesse momento, e isso é muito bom. E parabenizo você pela equipe toda que está aí, aqui pronta e lhe ouvindo. Obrigado, Naim. Disponha sempre. Só precisa de avisar-me com muita antecedência. Eu sei. E desculpa-me, porque hoje a internet, não sei o que é que se passa com a internet aqui da minha casa, mas hoje está muito mazinha. Esperemos Mas que deu bem. eu possa dar um jeito nisso. Ok. Meus amigos, muito obrigado por todos estarem aqui conosco. Foi um prazer muito grande. E na semana que vem, no mesmo horário, segunda-feira que vem, temos uma nova live. Muito obrigado e boa noite a todos. Obrigado, Ney. Boa noite. Tchau. Boa noite a todos e muito obrigado.